Mas comunicação não violenta não é nada disso, não é nem ser educado, nem falar baixinho, não é isso. É até o contrário disso, é ser muito verdadeiro, é expressar-se de maneira muito honesta, muito verdadeira. Mas de maneira que a gente não faça com que o outro sinta-se ameaçado, ofendido. Então tem maneiras de fazer isso, e é isso que a gente aprende com comunicação não violenta. Tá? Eu vou contar uma outra história, que foi o dia que eu caiu a ficha do que a CNV já tinha transformado na minha vida, e o tema da palestra, que é o poder transformador da comunicação não violenta, é porque ela realmente tem uma capacidade de nos transformar intimamente. E quando a gente transforma tudo, né? Os nossos ambientes, os nossos relacionamentos. Eu já contei essa história, mas a maioria de vocês nunca ouviu. Então, quando para mim ficou claro e eu consegui enxergar o que a CNV tinha feito na minha vida, isso aconteceu em janeiro desse ano, dia 25 de janeiro. Era uma sexta-feira, 7 horas da manhã, eu estava ainda deitada de camisola. Minha filhinha na época tinha 2 anos, ela agora já fez 3. Ela estava deitada ao lado e eu fui abordada por 2 homens, primeiro um, depois entrou outro, encapuzado, armado, dentro do meu quarto, na minha casa. E eles ficaram por cerca de 1h15 conosco dentro de casa, sob mira de arma, levaram tudo que conseguiram. É uma história que todo mundo já escutou alguma vez na vida, infelizmente, no nosso país, né? Quem aqui já passou por algo semelhante? Deve ter alguém mais, não é algo incomum, ou conhece alguém que passou por isso, né? Então, é uma situação opressora, uma situação de violência, uma situação de estresse, mas eu não senti medo e nem raiva, nem durante e nem depois. Eu realmente não senti. Claro que eu me assustei. Você está em casa às 7 horas da manhã, deitado na cama ainda, aquela coisa, né, do dia a dia, com a filhinha ali do lado, e um homem dentro do seu quarto com a arma na mão, já gritando e pedindo dinheiro e agressivo. É claro que foi um susto tremendo. Eu me lembro de ter sentido, eu lamentei, a minha filha está ali, né, do lado, e presenciando aquilo, eu lamentei por ela, eu lembro dessa sensação, mas medo eu não tive. Eu não senti raiva, eu não senti raiva deles, nem durante, nem depois. E a maneira como eu conversei com eles, durante todo o tempo, ele chegou muito ansioso e agressivo, e a maneira como eu conversei, como eu lidei com a situação, fez com que tudo se acalmasse, todo mundo ficou tranquilo. E não foi uma coisa consciente, sabe, gente? Não foi uma coisa assim, não, eu preciso me controlar para não ter violência. Não foi. Então, por isso que eu vou falar daqui a pouquinho, CNV é, antes de mais nada, uma escolha de vida. E a escolha que eu fiz não foi naquele momento da violência real. Não foi. A escolha tinha sido feita antes. E aí, naquele momento, eu estava ali tranquila. Depois eu fui refletir sobre isso. É claro que depois que aquilo tudo passou, no dia eu chorei. Depois eu tive algumas crises de choro nos dias seguintes. Mas, no momento, eu estava tranquila. De verdade. Eu estava bem tranquila porque eu estava lidando com gente. Eu estava lidando com um ser humano, igual a mim, que tem as mesmas necessidades que eu. E essa foi uma das chaves que virou para mim na comunicação não violenta, quando a gente for falar um pouquinho de necessidades, tá? Eu estava, gente, tão em paz, inacreditavelmente. E depois, no dia seguinte, na semana seguinte, eu fiquei pensando, o que foi isso que aconteceu, né? Porque a gente escuta algumas histórias semelhantes. Eu tenho conhecidos, um chegou com arma na cabeça dessa maneira, entrou num estado de ansiedade tão grande que ele teve náusea, vômito, mal-estar, queria desmaiar, e ele só pensava em ter uma arma. Isso é um colega meu, médico também, que só pensava, ele falou que ele só conseguia pensar que ele queria uma arma porque ele queria matar, ele queria matar, ele queria matar.
Tem uma outra colega que, depois de passar por uma situação idêntica, deixou o trabalho, não conseguiu mais trabalhar, teve síndrome do pânico, abandonou o cargo que ela tinha na prefeitura. Então, uma situação de violência que desencadeou várias outras coisas, outros prejuízos, né? Emocionais, psíquicos, sociais. Eu passei por essa experiência de uma maneira suave, bem suave. E aí foi quando eu entendi que isso realmente foi comunicação não violenta. E aí o que eu costumo falar, que é uma escolha, não é uma ferramenta. Tem gente que fala, é uma técnica de linguagem, é uma ferramenta. É muito mais do que isso. Tá? Porque a técnica, eu vou falar aqui para vocês, parece bem simples, né? E é possível a gente começar a praticar hoje, é possível a gente começar a exercitar isso. Isso transforma os nossos relacionamentos, transforma a nossa vida. Não significa ausência de conflito, impossível. Nós temos conflitos e conflito faz parte da nossa vida, seja no trabalho, seja em casa. A gente vai sempre viver situações de conflito, mas a CNV nos permite passar por isso de uma maneira mais tranquila. A gente consegue mediar melhor os conflitos e ter mais consciência das nossas ações, das nossas falas, e com isso a gente flui mais, a vida flui, a gente consegue mais colaboração, a gente consegue relacionamentos verdadeiros, mais conectivos, tá? Então, o que é isso, né? Qual que é o objetivo da comunicação não violenta? É eu sair da resposta automática. A maioria de nós tem dois comportamentos quando você ouve uma coisa que você não gosta, ou recebe uma crítica, ou um momento de briga, discussão familiar. Então, quando a gente ouve uma mensagem que não é agradável, a maioria de nós tem dois comportamentos. Alguns recuam, calam-se, são os engolidores de sapo. Está engolindo sapo todo dia, ou para não magoar, ou prefere não entrar em atrito e fica engolindo sapo. E alguns retrucam, né? Contra-atacam, agridem de volta. Em geral, são esses dois comportamentos. É isso que a gente aprendeu desde sempre. E o objetivo aqui é a gente sair desse automático para que a gente tenha respostas conscientes a partir do entendimento do que nós estamos sentindo e do que nós precisamos. Esse termo surgiu a partir desse cara aqui, que é o Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo americano. Ele formou-se na década de 60 e ele escreveu esse livro na década de 80, fundou um centro, esse aqui está o site, Centro para a Comunicação Não Violenta, na Califórnia, nos Estados Unidos. É um centro de treinamento. A partir desse centro, vários facilitadores, várias pessoas foram treinadas nisso. E hoje a CNV está no mundo todo, em mais de 60 países, e ela é utilizada na educação dos filhos, nas escolas, ela é utilizada em empresas, tem sido utilizada nos presídios, nos acordos judiciais, tá? Então, para mediação de conflitos, inclusive em zonas de guerra, tá? Mediação de conflitos em áreas de guerra. Então, esse cara aqui, ele estudou muito empatia, e ele deu esse nome, não violência, por causa do Gandhi mesmo, tá? Dos princípios da não violência do Gandhi. Então, eu vou falar um pouquinho da teoria mesmo por trás da CNV, para a gente fazer algum exercício e começar a sentir um pouco o que é isso. E eu vou dando alguns exemplos, porque eu acho que fica bem ilustrativo quando a gente conta, né, o que acontece no dia a dia, para a gente começar a observar como nós somos violentos. Nós somos todos violentos. Vocês acreditam nisso? Até quem acha que é manso, né? A gente assim, a gente tem um jeito, né, de falar, ou a gente fica na defensiva, então para defender a nossa ideia a gente acaba contra-atacando, né, contrapondo o que alguém fala. Nós estamos aprendendo, né, justamente fazer diferente. Nós estamos aqui porque nós queremos fazer diferente, né? Então, o que os estudos de psicologia e de empatia nos mostram, estudo do século XX, viu, gente?
a partir de Carl Jung e depois Carl Rogers, que foi o professor do Marshall Rosenberg e que estudou muito esse assunto empatia, tá? Então, os estudos de psicologia, eles mostram que nós, seres humanos, nós nascemos com uma coisa chamada compaixão, que é a capacidade de doar-se de coração. Então, nós temos, a nossa natureza é ser colaborativa, é pacífica, é colaborativa. É uma tendência natural. Ajudar, colaborar, amar, doar-se. Mas por que não é isso que acontece? Por que não é isso que a gente vê? Né? Por que tem tanta gente que a gente acha que é egoísta, má, né? E a gente julga as pessoas assim, por que nós somos... por que nós não estamos nos doando e amando e colaborando o tempo todo? Porque existem várias coisas que bloqueiam isso. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro deles, a primeira coisa é julgamento. Os julgamentos moralizadores. Por exemplo, dizer o que é certo, o que é errado. E nós nascemos e crescemos com essas regras, né? Isso é certo, isso é errado. Faz assim que assim é certo, assim é errado. E aí, eu vou colocar isso aqui, ó. Coloquei esse slide agora no finalzinho. Vocês viram isso? Eu recebi semana passada por WhatsApp. Alguns de vocês viram? Alguém não viu? Alguém não recebeu? Só para quem não recebeu, vai valer a pergunta. O que vocês estão vendo ali? À primeira vista, quando a gente bate o olho nessa imagem, ovo frito e batata frita, concordam? E aí, na verdade, é maçã picadinha e um iogurte, né, ou creme ali, e um pêssego em calda, tá? Então, é bem ilustrativo isso aqui para exemplificar isso que eu estou falando. Porque a gente enxerga as coisas a partir da nossa experiência de vida. A gente enxerga o mundo, eu gosto muito de uma frase que fala, não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como somos. Que é exatamente isso aqui. Nós enxergamos o mundo a partir da nossa experiência, da nossa bagagem. E é por isso que livrar-se dos julgamentos é tirar um peso enorme das costas e é permitir que a nossa vida seja mais fácil. A nossa, não é de quem a gente está julgando, não, é a nossa, né? A gente quer aqui facilitar, ser mais feliz, que as coisas fluam, que nossos relacionamentos fluam. Eu falo disso porque, gente, todos nós, né? Relacionamento afetivo, então, marido, mulher, mãe, filho, a quantidade de atrito e às vezes dificuldade de se entender, de se comunicar. Então, quando a gente abre mão desses julgamentos de certo e errado, a gente começa a facilitar a própria vida. Então, lembram lá que eu falei? Nós temos a natureza compassiva, capacidade de doar-se. Só que existem algumas coisas que as pesquisas em psicologia mostram que bloqueiam isso. A primeira delas eu falei, julgamentos moralizadores. É dizer, você tá errado. Eu que estou certo. E isso aí é só uma questão de ponto de vista. É só uma questão do que eu trago, da minha experiência de vida e o meu ponto de vista. Na grande maioria de situações. Até situações de violência real. Tá? Existem, né, tem os direitos humanos, tem vocês vão falar depois, né? Mas assim, então assim, é tudo uma questão de ponto de vista. Na grande maioria das situações do dia a dia não existe certo e errado. Então a gente tem que escolher, lembra que eu falei que CNV, antes de mais nada, é uma escolha? A gente tem que escolher, abrir mão disso. Quantos de nós está pronto para abrir mão de estar sempre certo? É uma escolha. E a gente tem que decidir, né? Um outro elemento que bloqueia a compaixão é a exigência, tá? Então, as exigências. Aí eu tenho um exemplo que a minha irmã é divorciada, já tem uns 5 anos, e tinha uma dificuldade muito grande de conversar, de dialogar
com o pai dos filhos dela, né? Com o ex-marido, que é uma outra situação também comum, né? Após um divórcio e ter que lidar com essas questões de ex-marido, pai dos filhos. E era uma dificuldade tão grande a ponto de não conseguir ter uma troca, um diálogo mesmo. Ela mandava mensagens no WhatsApp e não recebia nenhuma resposta. Então ela só tinha, era através do filho, dos filhos, que conseguia uma comunicação, porque ela não obtinha nenhuma resposta. E aí tem uns 2 meses mais ou menos, ela me mandou, a gente estava programando uma viagem com as crianças e ela me mandou uma mensagem assim: Rê, eu mandei essa mensagem aqui, vê se está muito violenta. Ela já me mandou assim, no WhatsApp. Aí eu li e falei assim, meu Deus. Falei, tá, mas agora você já mandou, né? Era o que você queria. Não, mas ele ainda não visualizou. Você acha que eu deleto? Eu falei, deleta. Deleta, vamos reescrever? Vamos reescrever. E eu reescrevi a mensagem, só para dar um exemplo para vocês. Ela mandou a mensagem assim, ó, o filho mora com o pai, tá? Eles têm 2 filhos, a menina mora com ela, o menino mora com o pai, tem 12 anos de idade, fez 13. E aí ela escreveu assim, vou para Goiânia no próximo fim de semana, a Renata também irá com as crianças, então eu acho que vai ser bom para ele. Não existe nenhuma possibilidade dele não ir comigo, ok? Para isso, ele precisará faltar à aula. Ela mandou uma mensagem assim. Então, ó, ela tomou a decisão, e ele mora com o pai, tá? Ele mora com o pai, não existe nenhuma possibilidade dele não ir junto, e ele precisará faltar à aula. Eu peguei a mensagem e reescrevi, dizendo, estou planejando ir, a avó vai, os primos, eu acho que ele vai gostar, vai se divertir. Se ele quiser ir e você concordar, nós sairemos na sexta-feira. E aí ele precisaria perder a aula na sexta-feira. Tudo bem para você? Foi só isso a mudança. A princípio ela ficou, não sei não, porque se eu der a opção dele não ir, ele não vai querer ir comigo. Então eu não posso dar essa opção. Falei, você não tem outra opção a não ser dar a opção. Ele tem 12 anos, ele mora com o pai, então não existe outra possibilidade. Falei, assim, não parece nem eu falando. Ela respondeu assim, não parece eu falando, mas eu vou mandar. E ela pega e me manda uma mensagem de áudio meia hora depois, chorando, dizendo, você tinha razão. Chorou. Eu não percebia que eu era tão agressiva. E por isso eu nem respondia. Ela mandava só paulada, 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 e a resposta era zero, né? E aí ele respondeu, não, você tem razão, vai ser bom pra ele tá precisando se divertir um pouco, depois... E eles estavam com outros problemas com o filho, e aí ele falou, não, eu também estou preocupada com isso, preocupado, e vamos sentar, vamos conversar. Então ele respondeu de um jeito que ela se assustou. E ela percebeu que realmente a maneira como ela falava, o tempo todo vinha tentando se comunicar com ele, ela não obtinha nenhuma resposta. Aí o que a gente faz? Quando a gente também não percebe que, como a gente é agressivo na fala, que é aquilo que eu estava falando, aí é fácil falar do ex-marido, do pai, do filho, falar assim, ele faz isso só para me irritar, ele faz de propósito, ele é do contra, ele não concorda com nada que eu falei, ele nem fala comigo, eu falo com ele e ele não me responde, né? Então, assim, para ela foi muito ilustrativo como que ela mudou, e aí ela tirou da fala dela julgamento, ela tirou exigência, que é isso que a comunicação não violenta vai ensinar pra gente. Tá? Tem umas regrinhas que é até simples se a gente conseguir se ater àquilo. O mais importante é a gente começar a tomar consciência dessas coisas, perceber o que a gente faz. Eu tenho outro exemplo de exigência, que é o seguinte, a minha filha, a gente estava almoçando, isso já faz uns 3 meses, mais ou menos, 2 meses, e a gente almoçando e ela estava pulando na cadeira com garfo, ela tem 3 anos, né? Pulando na cadeira e com o garfo na mão e brincando. E eu, Malu, tira o garfo, põe o garfo na mesa, vai machucar, tira o garfo da mão. Ela me olhou e escondeu o garfo, fez assim. Aí eu falei, o que é isso, né? Por que não, né? Aí eu percebi que eu estava fazendo uma exigência, que é mais uma coisa que bloqueia a compaixão. Então eu percebi, eu falei, opa, eu estou fazendo exigência. E sabe por que a exigência bloqueia a gente compaixão? Esse estado colaborativo, essa capacidade de doar-se do ser humano? Porque quando eu faço uma exigência para o outro, inconscientemente a pessoa percebe sua autonomia ameaçada.
E autonomia é uma necessidade universal. Nós vamos falar de necessidade aqui em comunicação não violenta. Então, quando eu falo para minha filha, tira o garfo da mão, põe na mesa, ela não quis colaborar. Ela simplesmente fez assim com a cabeça. Só que eu percebi imediatamente que eu tinha feito exigência. Como eu já estou estudando, como eu já estou consciente dessas coisas, eu falei, bom, deixa eu falar de um jeito diferente com ela. Minha filha, eu estou com medo que você se machuque. E eu preciso muito cuidar da sua segurança. Eu quero cuidar de você. Por favor, você pode colocar o garfo na mesa? Na mesma hora ela colaborou. Ela simplesmente colaborou. Então, assim, ela tem 3 anos de idade, ela não sabe o que é CNV, né? É uma coisa inconsciente. E esse exemplo também é bom para ilustrar que quando a gente quer praticar, a gente quer começar a exercitar a CNV, quem está em volta, no ambiente de trabalho, em casa, ninguém precisa saber, não precisa todo mundo estudar junto, fazer o curso, não precisa disso. Quando a gente começa, as coisas começam a fluir de um jeito diferente. A gente começa a obter mais colaboração. E só um adendo aqui, essa colaboração não é manipulação, não é fazer que as pessoas façam o que eu quero que elas façam, não é isso. É pelo menos evitar essas coisas inconscientes que bloqueiam essa capacidade da pessoa te escutar. Então, numa discussão, num relacionamento, às vezes o casal começa a gritar, né? Vai aumentando o tom da fala. Você sabe por que isso acontece? É como se a gente se distancia, né? Quando você começa a julgar, fazer exigência, a xingar, rotular a pessoa, egoísta, você não está me ouvindo, só pensa em você. Então, quando a gente começa a rotular, a gente se distancia. Isso que a gente chama de desconexão. E quando a gente se distancia, de maneira inconsciente, a gente começa a falar mais alto para ver se a pessoa te ouve, porque está ficando distante, está ficando cada vez mais distante. Então, a CNV, ela nos permite mais conexão. Ela permite que você tenha consciência dos seus sentimentos, das suas necessidades, e você comunique isso de uma maneira muito clara para que você não faça essas desconexões, para você não afastar ou não impedir. Não significa que o outro vá atender os seus pedidos, mas pelo menos você tem consciência do que você está pedindo, tá? Então, mais uma vez, não é manipulação para a pessoa fazer o que você quer, não tem nada a ver com isso, tá? É bem diferente disso. Então, Então, mais uma vez, eu falei, é uma escolha. Então, antes da gente começar a saber qual é a estrutura da CNV e praticar, eu preciso abrir mão disso aqui. Eu preciso escolher, abrir mão de julgamentos moralizadores. Não existe mais certo e errado. Não existe mais bom e mal. Tá todo mundo preparado para isso? Abrir mão de exigências. Vamos aprender a fazer pedidos conscientes, trocar as exigências pelos pedidos. Abrir mão de negação de responsabilidade. É uma outra coisa. Quando eu culpo o outro, né? Aponto o dedo, eu culpo o outro. Pelo que eu estou sentindo, pelo que está acontecendo comigo. Então, vamos começar a assumir responsabilidade por aquilo que acontece na minha vida, pelo que eu sinto. Tá? O Rosenberg fala o seguinte, a comunicação não violenta fala o seguinte, que o meu sentimento, ele é a expressão de uma necessidade atendida ou não atendida. Então, se eu estou relaxada, porque eu estou de férias na praia, e estou sentindo aquela sensação boa de alegria, de relaxamento, é a minha necessidade de descanso, lazer, diversão, que está sendo atendida. É fácil entender, né? Quando a gente fala, eu tenho necessidade de descanso, de lazer, e aí, se essas necessidades estão sendo atendidas, a minha sensação, o meu sentimento é relaxamento, alegria. Se eu tenho uma necessidade não atendida, eu tenho sentimentos que não são agradáveis, né? Então, se eu tenho uma necessidade, por exemplo, como eu citei o exemplo aí das exigências, a autonomia é uma necessidade universal, nós vamos falar de necessidade daqui a pouco, existem alguns estudos, existe a pirâmide de Maslow, que às vezes alguns de vocês conhecem,
Então, são estudos tudo do século XX, e falando de necessidades humanas universais, nós compartilhamos as mesmas necessidades. Então, uma das mais importantes é a autonomia, poder escolher. Poder escolher os meus sonhos, poder escolher o que eu quero de carreira para a minha vida. Então, autonomia é poder escolher. E poder escolher como eu vou atingir as minhas metas, como eu vou atingir os meus sonhos. Então, a autonomia é um dos mais importantes. E quando eu bloqueio a autonomia de alguém, a pessoa sente-se ameaçada. Então, por isso que as exigências não funcionam, porque elas desencadeiam no outro um sentimento ruim. Ameaçado, irritado, aí tem vários sentimentos, tá? Então esse é o primeiro, são essas escolhas, né? Antes da gente começar. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura que não é muito complicada, tá? Bom, então olha só. Praticar a comunicação não violenta, o que que é? É a gente se atentar a 4 elementos em 2 momentos. Os 4 elementos são observação do fato, os sentimentos, observação dos sentimentos, das necessidades e aprender a fazer pedidos. Isso em 2 vias. Quando eu falo, então expressar-me de maneira honesta quando eu falo e receber com empatia. Então, isso é comunicação não violenta, é só esse slide. Depois nós vamos esmiuçar, mas é só isso aqui. Me atentar a 4 coisas quando eu falo e quando eu ouço. Eu vou me atentar a apenas 4 coisas. O resto eu vou jogar fora, eu vou filtrar. Então, o que é isso? Quando eu vou falar, quando eu vou ouvir, né? Vou falar aqui quando a gente ouve primeiro. Às vezes, o filho vem lá da escola e super chateado e conta que aconteceu uma briga, uma confusão. Meu filho, quando ele vem contar uma história, ele é super detalhista. Eu brinco com ele que ele vai ser roteirista de cinema, porque assim, ele conta todos os detalhes. Então, às vezes a pessoa te conta todos os detalhes e ficou super chateado porque o colega fez isso e falou isso. E vem, então assim, aprender a filtrar todos os detalhes e se atentar ao fato. O que foi feito ou o que foi dito. Então, isso que é a parte de observação. Então, a gente começa observando sem julgar. Observar sem avaliar, sem imprimir a nossa opinião, sem tirar conclusões, sem tentar entender a intenção do outro. Então, quando alguém te fala, faz uma crítica ou te chama de algum nome, né? Você é folgada demais, você não fez isso, você é preguiçosa. Então, você ouvir algum nome e você, às vezes alguém fala pra você, nossa, mas combinei uma coisa com você não cumpriu o que você tinha combinado comigo, você é muito folgada, egoísta, só pensa em você só faz na hora que você quer. E aí, às vezes, vem de uma maneira, assim, realmente agressiva, cheia de julgamentos. É difícil, né, gente? A gente filtrar tudo isso, não ouvir todos esses julgamentos e tentar se atentar ao fato. Peraí, o que foi feito ou dito? O que foi que eu fiz mesmo? Ah, tá. Então, ele tá chateado porque eu combinei de chegar às 1h30 e cheguei às 1h45, né? Tô dando aqui um exemplo. Então, é tentar atentar-se apenas ao fato, tá? Sem julgamentos, sem avaliar, sem interpretar o que o outro quer falar, sem tirar conclusões. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo é tentar identificar os sentimentos. Eu vou voltar no exemplo da minha filha, porque é um exemplo bem simples, aquela do garfo. Então, assim, se eu tiver que relatar aquilo, filha, quando você brinca com esse garfo, eu sinto medo. Tenho medo que você vai se machucar. Então, eu falei da observação do fato. Quando você faz isso, eu sinto isso. Eu estou falando já do segundo elemento, que é do meu sentimento. Por quê? Aí eu vou identificar minha necessidade. Então, voltando lá. Todo sentimento é a expressão de uma necessidade atendida ou não atendida. Certo? Então, é isso que a gente tem que começar a tomar consciência e entrar em contato com esses sentimentos e essas necessidades. Então, o primeiro deles é observar sem avaliar. Agora, de necessidades aqui, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu já falei da pirâmide de Maslow. Alguém aqui já viu a pirâmide? Sabe do que eu estou falando? Um psicólogo, não? Ele identificou, ele fez essa pirâmide, se jogar lá no Google, tem uma pirâmide que ele mostra as necessidades humanas,
E ele diz, inclusive, que para a gente subir, né, na pirâmide, a gente precisa atender algumas necessidades para a gente poder ir atendendo as outras depois. Exemplo, quem tem fome, quem passa fome, qual é a necessidade que grita o tempo todo? Fome! Né? Não dá para você discutir com uma pessoa que tem fome lá na África, uma criança que não tem um prato de comida por dia. Não tem como a gente falar com essa criança sobre necessidade de lazer. Entende? Que é muito menos importante, seja lazer, seja necessidade de descanso, seja necessidade até de autonomia para quem tem fome. Então a pirâmide de Maslow, ela mostra isso. Aqui na base da pirâmide estão as necessidades físicas, as necessidades essenciais. Ar, alimento, proteção, segurança. E atendidas essas necessidades, e vem outras, vem necessidades sociais, necessidades de interação, né? E aqui eu vou precisar da ajuda de vocês, então. A gente precisa diferenciar o que é necessidade do que é meio, tá? Então, existem algumas necessidades, como eu falei, que são físicas, que são básicas, né? Só para dar um exemplo dessa diferença de necessidade e de meio, eu dei uma palestra esse mês, e aí eu falei assim, vamos listar as necessidades, vamos dizer que a gente está num lugar remoto, na floresta, lá no meio do mato, o que é que eu realmente preciso para sobreviver? E aí uma pessoa falou, arma, eu preciso de um revólver ou de uma faca para me defender. Aí eu falei, opa, isso não é necessidade, isso é meio, vocês concordam? O que a pessoa precisa é segurança, ela precisa sentir-se segura. Então ela estava preocupada com a segurança, eu estou sozinha aqui no meio do mato, né? E eu preciso me defender. Então a necessidade é segurança, não é revólver, ninguém precisa de arma, ninguém precisa de revólver, a gente precisa de segurança, tá? Então a arma seria um meio. Olha que bom, ele falou amor, gente, nós precisamos muito de amor. Muito, é uma das necessidades, na verdade a mais importante, a maior parte das coisas que a gente faz na vida. Ter um bom trabalho, ter um carro legal, ter status, a gente quer ser admirado porque a gente quer ser amado. A maior necessidade do ser humano é o amor, é a maior. Alguém falou alguma coisa lá? Não, é porque a gente estava consultando a pirâmide. Vocês estão colando, né? Tá. Aí uma delas aqui colocou, uma pessoa foi lá e escreveu a básica das básicas para ele, ó, gasolina, bateria e Wi-Fi. Tá vendo? Se não tiver isso, então, alguém falou na palestra que eu dei também, internet, não tem como ver, né? Gente, a raça humana teria sido extinta há muito tempo se a gente precisasse de internet para viver, né? Hoje, eu entendo, eu sei que, como você estava falando do saneamento básico e tudo, mas assim, do ponto de vista de psicologia, se a gente precisasse de internet, até de saneamento básico, a raça humana teria sido extinta há muito tempo, porque saneamento básico é coisa do século, me ajuda aí, 19, né? 19, 18 no máximo, nem sei. Então é isso. Deu para ter uma ideia das necessidades? Então olha só, a gente precisa de necessidades, então, só para a gente classificar, tem algumas necessidades que são de independência, autonomia, liberdade. Tem muitas necessidades, uma lista imensa, que são de interdependência. Para que sejam atendidas, eu preciso de outro ser humano. E aí entra o amor, aceitação, valorização. Quantas discussões e brigas nós não temos nos relacionamentos afetivos? Você não me valoriza, né? Você não vê tudo que eu faço. Então a gente precisa se sentir valorizado, reconhecido, sentir-se útil. Cuidar. Eu falei do exemplo lá dos filhos, porque nós, pais e mães ou cuidadores, muitas vezes a gente se irrita e fica bravo e briga, porque a gente tem necessidade de cuidar. Gente, quem não tem filho ou é sozinho e não tem o pai e a mãe para cuidar em algum momento da vida, pensa naquelas pessoas que tem um punhado de gato. Tem gente que tem 15, cuida de 30 gatos, né? Porque o ser humano precisa cuidar, sentir-se útil, cuidar de alguém, de alguma coisa, ter um propósito, isso é outra necessidade, tá? Então, a gente precisa começar a entender essas necessidades, ter consciência delas. Por quê? Quando acontecer uma situação de conflito, então volta lá no exemplo que vocês lembraram, e eu quero que vocês agora entrem em contato com o sentimento, eu pedi para vocês, né, lembrarem, então volta nela, lembra da cena do conflito, da discussão,
e tenta identificar o sentimento. Tenta identificar o que vocês sentiram. Pode ser 1, 2, 3, não tem problema. E uma vez identificado o sentimento, lembrando que todo sentimento é a expressão de uma necessidade atendida ou não atendida. Se a gente está aqui falando do conflito, provavelmente foi um sentimento desagradável, né? E decorrente de uma necessidade não atendida. Então, eu quero que vocês tentem identificar nessa situação de vocês que vocês viveram, qual a necessidade não atendida. Eu sou divorciada também, e eu estava me relacionando com um cara, e aí ele falou, vou contar as coisas que a gente conta, não tinha planejado contar não, mas vou contar. Aí, sabe aquela história assim, esse negócio de te ver uma vez por semana não tá dando não, eu quero te ver todo dia. Aí o que eu entendi? Que queria namorar. Aí no dia seguinte chamei pra jantar lá em casa. Aí deu aquela desculpa mais esfarrapada possível, né? Aí eu fiquei super chateada. E aí eu já tava na CNV, e aí eu falei, gente, peraí, o que aconteceu, né? Aí eu percebi que eu fiquei chateada, fiquei triste, identifiquei o sentimento, e aí qual era a minha necessidade, né? Eu falei que, bom, ele fala uma coisa, mas o comportamento era reincidência, tá? A gente já tinha se relacionado em outro momento, tinha acontecido exatamente a mesma coisa. Fala uma coisa, mas nas atitudes mostra outra, né? Aí eu já falei, bom, o que aconteceu? Qual era a minha necessidade? E ali eu percebi, aí olha a frase que eu falei pra ele. WhatsApp eu mandei. O bom do WhatsApp é que você escreve, aí você lê. Aí você fala, peraí, tem julgamentos moralizadores, certo, errado? Tô xingando ele de alguma coisa, tô rotulando. Aí você pode ir corrigindo antes de mandar, né? Aí, não fazer exigência. Aí eu escrevi a frase assim, gente. Quando você fala uma coisa, que quer uma coisa, mas suas atitudes demonstram outra coisa, eu falei o fato, né? Eu relatei o fato lá, sem julgamento, sem avaliação, sem tirar conclusão. Quando você diz que quer uma coisa, mas suas atitudes demonstram outra coisa, eu fico triste e confusa. Eu percebi que o meu sentimento era esse. Porque eu preciso de coerência e de verdade. Eu identifiquei a minha necessidade ali, que era coerência, né? E verdade da parte dele. Então, eu quero te pedir que só diga o que você realmente quer e realmente pensa. Fiz esse pedido. Quando a gente pratica comunicação não violenta, a gente não faz o outro se sentir agredido, ofendido. Então a pessoa também não reage, ela não vem com paulada em cima de você. Porque se você reage de uma maneira agressiva, vai e vem, né? E vai pra onde isso? Pra lugar nenhum. A gente não cresce com isso, a gente não melhora relacionamento nenhum com isso. Enfim, não estamos juntos mais, mas durante muito tempo foi um ótimo exercício, porque assim, quando ele vinha com alguma conversa que eu falava assim, opa, só a verdade, tá? Fala só o que você está realmente pensando, o que você realmente quer. Então assim, pra mim foi muito bom também esse exercício, para eu ter clareza de qual era a minha necessidade, do que eu queria e fazer um pedido consciente, tá? Então esse exemplo que eu dei o exercício da CNV. Sentimentos, gente, nós temos que fazer, aprender um vocábulo de sentimentos, tá? Porque muitas coisas que a gente fala como sentimentos não são. Então, se eu disser para a pessoa, eu sinto que você não está interessada nessa conversa. Eu estou falando eu sinto, embora eu esteja usando o verbo sentir, isso não é sentimento. Eu estou interpretando o que o outro quer, o desejo dele, a vontade dele, né? Então, outra coisa, alguns verbos, algumas palavras que a gente usa, eu estou me sentindo usada, eu me senti traída. Se eu estou usando traída, eu estou acusando alguém de me trair, né? Então isso não é sentimento, tá? E muitas vezes a gente usa de maneira errada algumas palavras como sendo sentimentos. Então a gente tem que aprender alguns vocábulos aqui para usar sentimentos de maneira correta. E por último, fazer os pedidos. Então, essa frase aqui, ó, nossos sentimentos resultam de como nós escolhemos receber o que os outros fazem e o que os outros dizem. E resultam também das nossas necessidades e das nossas expectativas. Essa frase tem no livro do Marshall Rosenberg, e é isso que nós estamos falando. E lembra que eu contei a história do assalto lá no começo? Quando tudo aquilo aconteceu e eu fui pensar como que eu reagi daquele jeito, eu entendi por que eu não senti raiva,
Por que eu não senti medo? Porque eu tinha feito essa escolha, né, de enxergar o ser humano como alguém que tem as mesmas necessidades que eu. Essa questão das necessidades, gente, quando eu tive o primeiro contato com isso, porque como eu falei para vocês, não é minha área, eu não sou psicóloga, eu não estudei essas coisas, embora eu sempre fiz terapia e busquei o caminho de desenvolvimento pessoal, não foi algo que eu realmente tivesse estudado. Então, quando eu tive esse contato com a pirâmide de Maslow, com as necessidades humanas, universais, que o livro traz de CNV, para mim foi uma virada, assim, eu virei a chavinha. Porque eu falei, nossa, é mesmo? Somos todos iguais. Somos simplesmente seres humanos com as mesmas necessidades. Mas nós usamos maneiras diferentes e muitas vezes trágicas, opressivas, violentas, agressivas, para atender às nossas necessidades. A gente só está querendo atender às próprias necessidades. E temos as mesmas necessidades. Isso para mim virou uma chave. E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu nesse dia lá do assalto, que eu estava diante de gente que tem as mesmas necessidades que eu. Tem vários relatos no livro, tem vídeos contando de pessoas que livraram-se de violência física, de estupro, de atos violentos como esse, utilizando comunicação não violenta, conversando, abordando a pessoa de uma maneira, tentando identificar, e aí é a segunda parte da CNV, que é a empatia, que nós vamos falar. Até agora eu falei para vocês, quando a gente fala, a gente procurar usar os 4 elementos. Falar da observação, identificar o sentimento, identificar a necessidade não atendida, ou atendida, né? Que é bom também a gente falar, nossa, eu tô tão alegre porque eu precisava me divertir, você tá me fazendo companhia. Então, a gente pode exercitar a CNV também para falar de bons sentimentos, de necessidades não atendidas. Nós precisamos disso. Mas, em geral, é o contrário, né? A gente reclama. Então, a gente começar a se expressar utilizando esses 4 elementos e ouvir também utilizando os 4 elementos. A colinha é essa aqui, ó, que é o que eu falei. Quando acontece isso, aí eu relato o fato. É observação, sem julgamento, sem rotular. Eu me sinto assim, assim, assim. Falo do meu sentimento. Por quê? Porque eu preciso disso e relato a minha necessidade. Então, eu quero te pedir isso, isso, isso. Tá? Não precisa ser engessado, não precisa ser mecânico. À medida que a gente vai treinando, a gente consegue fazer isso de maneira mais fluida. Mas a gente se atentar a isso aqui. Sabe o que é bom também, gente? É a gente poder refalar. Às vezes você falou, entrou numa discussão, num conflito, e falou de um jeito que você não queria. Saiu. Você pode pensar e a gente chama isso de reconstrução, diálogo reconstrutivo. Você pode chegar para aquela pessoa e dizer, olha, lembra aquele dia que aconteceu isso, 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 nós tivemos essa discussão? Então, eu me senti assim, mas eu percebi que eu precisava disso naquele momento. Então é possível você reconstruir, você voltar lá atrás na situação, identificar a necessidade, como eu dei o exercício aqui para vocês, identificar a situação de conflito, tentar entender a sua necessidade, o que você sentiu, e quando você se expressar para alguém, você falar da sua necessidade e dos seus sentimentos. Porque é a sua verdade, não tem como a pessoa contestar, não, você não ficou triste, você não ficou porque você não precisava disso. Não tem como, a pessoa não tem como contra-atacar e contestar. É a sua verdade, é o seu sentimento e é a sua necessidade. E é por isso que a pessoa não vem com armas. Ela não vem com armas, ela não vai contra-atacar, porque você está falando de você, da sua necessidade, dos seus sentimentos, né? E quando a gente vai... E o pedido, que é o último elemento, então, pedidos conscientes. A gente já falou de exigência. Aqui, gente, é simples, é porque a partir do momento que a gente tem consciência das nossas necessidades e do que a gente está sentindo, e para isso precisa, às vezes, exercitar, eu tenho listas, viu? E muitas vezes eu tenho que olhar na lista ainda e falar assim, peraí, o que eu estou sentindo? Estou frustrada? Não sei se é frustração, será que é decepção? Será que eu estou decepcionada? O que é? Então, às vezes, a gente tem que pegar, a lista é grande, pegar a lista lá e dar uma olhada para a gente conseguir... a gente não é treinado, a gente não foi educado. Nossa cultura não educou a gente, raras exceções, a gente entrar em contato com esses sentimentos e dar nome para os sentimentos. Homens menos ainda do que mulheres. Infelizmente, vem de uma criação e de uma educação que a gente também
precisa trabalhar, viu, homens? Que bom que tem muitos homens aqui. Precisa trabalhar para essa mudança. O homem, ele não tem, em geral, um espaço social para falar dos próprios sentimentos. Para as mulheres, é algo mais aceito, que desde criança, as meninas, as adolescentes, as amigas, as mulheres se reúnem para falar, nossa, tô chateada, briguei com meu marido, aconteceu isso e isso, né? O homem, ele não encontra espaço, porque vem aquela cultura, aquela coisa, o homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que ser fodão. Então, os homens carregam um peso muito grande e eles não têm espaço. O homem, ele carrega muito peso, muita responsabilidade. Então, estamos todos sofrendo consequências desse modelo, né? Bom, divaguei aqui, né? Mas é isso. Então, comunicação não violenta é a gente se atentar ao que foi feito ou dito, expressar os meus sentimentos, as minhas necessidades e fazer pedidos conscientes. Isso é quando eu falo. E quando eu ouço, aí é aquela coisa. Alguém vem, conta um tanto de história, reclama, xinga, ele é tentar filtrar tudo e tentar escutar. Peraí, o que foi feito ou dito? O que eu fiz que essa pessoa ficou tão chateada? Qual foi o fato? O que aconteceu? O que ela está sentindo? Ou o que sentiu nesse momento? Quais foram os sentimentos despertados? E qual era a necessidade não atendida? Então, eu olhar e escutar, tentando escutar a necessidade do outro, tentando escutar o sentimento do outro. Precisa de exercício. Precisa muito de exercício. Mas é isso. E escutar o que ela está pedindo. Às vezes a pessoa não verbaliza um pedido, mas às vezes você consegue identificar, peraí, o que você está me pedindo? Então, o exercício do ouvir com empatia é tentar receber isso, né? A pessoa às vezes te joga uma pedra e você fala, você ficou irritado porque eu fiz isso, porque aconteceu isso, e você estava querendo, né, ser valorizado, por exemplo, né? Então a gente tem que tentar identificar. Não é fácil, viu, gente? Às vezes a gente faz isso, nem sempre a gente acerta. Quanto mais a gente conhece a pessoa, mais por um lado é fácil oferecer empatia, porque você consegue identificar melhor o sentimento e a necessidade do outro. Por outro, a gente tem que querer oferecer empatia, né? E nem sempre a gente está disposto. E eu só vou dar uns exemplos de que não é empatia. Quando eu comecei já está terminando. Quando eu comecei a praticar a CNV, existem umas rodas de empatia e eu achei que eu fosse uma pessoa, assim, né? Nossa, tinha super capacidade de oferecer empatia. E eu vi que a maioria das coisas que eu fazia não era empatia. Digamos que seu filho chega da escola, filha, chega da escola e aquele exemplo que eu dei, ele fala assim, nossa, tô super chateado porque um colega meu falou mal de mim, me criticou, falou de mim pra professora, mãe, eu fiquei bravo demais, tudo. Aí, como que a gente reage, hein? Primeira opção, quero que vocês pensem aí, qual seria a opção de vocês? Primeira opção, você olha e não sabe o que dizer e não diz nada. Sai de perto, vira as costas. Segunda opção, você fala, filho, não fica assim, menina é assim mesmo, escola é assim mesmo. Fica chateado com isso, não, isso é bobagem. Terceira opção, nossa, quando eu estava na escola, comigo aconteceu uma vez muito pior. Aconteceu assim, 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 conta toda aquela história. Quarta opção, conta para a professora. Se acontecer de novo, você vai revidar, você vai contar para a professora. Tá? São opções, né, que a gente muitas vezes faz. Né? Agora eu vou colocar vocês na mesma situação, que é empatia, né, a gente vestir a camisa do outro. Então, imagine você chegando do trabalho e contando para o companheiro, para a companheira, para uma amiga de quarto, para a mãe, contando, olha, nossa, hoje no trabalho aconteceu uma coisa super chata. A fulana falou isso e isso de mim e eu fiquei bem chateada com o que aconteceu. Imagina se a pessoa diz, opção A, não sabe o que falar. Não fala, finge que não escutou, vira as costas, sai de perto. Opção B, não fica assim não. Você sabe como é que é empresa, você sabe como é o ambiente de trabalho, né? As pessoas são assim mesmo, querendo puxar o tapete da outra, mas não preocupa com isso não, que isso é bobagem, isso é pequeno. Terceira opção, nossa, comigo foi muito pior. Não, vou te contar o que aconteceu. A outra opção, conta pro chefe. Faz igual, puxa o tapete dela também.
né? Então, olha só os exemplos que eu dei. Primeiro, ausentar-se da situação não é oferecer empatia. Óbvio, né, gente? Fingir que não escutou, ausentar-se. E entre os relacionamentos afetivos, infelizmente, muitas vezes, quando a gente chega num ponto de não conseguir se comunicar, muitas vezes o que acontece é isso. As mulheres, em geral, a mulher reclama, e o marido finge que não escutou, chega num ponto que ele simplesmente finge que não ouviu e sai de perto, né? Não responde. Minimizar o sofrimento do outro e dizer, isso é bobagem, preocupa com isso, não, isso é muito pequeno, isso é bobagem, isso não é oferecer empatia. Competir pelo sofrimento do outro, contar uma história muito mais trágica. A pessoa está triste, a gente contar uma história. A gente faz isso com a melhor das intenções, né, gente? Com a melhor das intenções. Né? Minimizar, competir pelo sofrimento. Não, comigo foi muito pior. Né? Ou aconselhar. Isso a gente também faz, né? Faz assim, na próxima vez, faz assim, assim, assim. Pensei assim, assim, assim. A gente aconselha muito, né? Então, tudo isso é maneira da gente, não é maneira de oferecer empatia. Então, sabe como que a gente oferece empatia? Fazendo silêncio, ouvindo. Mas esse silêncio não é virando as costas, né? É a gente ouvir, olhar no olho, estar presente e mostrar com os olhos, com o corpo, que você está ali ouvindo. Porque só de ser ouvida, muitas vezes a pessoa já se sente aliviada, já melhora aquilo que ela está sentindo. Então, o silêncio. Eu acho que o celular e o computador... Uma outra maneira é você parafrasear. É você repetir o que a pessoa acabou de te falar com as mesmas palavras ou com outras palavras. Filho, eu entendi, eu te ouvi. Gente, só da gente falar isso para a pessoa, eu estou te ouvindo. É interessantíssimo, porque as pessoas precisam desse testemunho, né? Lembra das necessidades? Lembra da atenção? Eu dei o exemplo da atenção. Muitas vezes você só quer ser ouvida. Se a pessoa te olhar e falar, eu estou te ouvindo, pronto, você já atendeu a necessidade de atenção, né? Então, filho, eu te ouvi. Você ficou chateado porque o seu colega te chamou disso? Te deu um nome? Foi. Você já ofereceu empatia. Então, você só repetiu a frase que a pessoa acabou de te contar. Tá? Ou você repete com outras palavras. Às vezes, só isso a pessoa já se sente aliviada, ela já continua te contando a história e você pode só simplesmente ouvir e repetir o que ela acabou de te falar, para que ela se ouça também. Então, isso é uma maneira da gente exercitar. E quando a gente aprende a identificar o sentimento, a necessidade do outro, como eu falei, às vezes a gente simplesmente chuta. Às vezes a pessoa começa a falar, ela não identifica os próprios sentimentos, ela não nomeia os próprios sentimentos. Mas você, ok, eu te ouvi. Você está frustrada, então, por causa disso? E às vezes a pessoa fala, não é frustração, não, é outra coisa. Tudo bem, a gente não acerta, não tem que acertar, não tem que saber exatamente o que o outro está sentindo, porque é o outro que está sentindo, né? Mas quando você tenta realmente se conectar com o sentimento do outro, com a necessidade do outro, isso sim é uma maneira de oferecer empatia. Tá? Então é isso, gente. CNV é a gente usar esses 4 elementos, aquela frasezinha lá, o que foi dito ou feito, expressar os sentimentos, expressar as necessidades e aprender a fazer pedidos e não mais exigências. É isso que é praticar CNV. E para a gente começar a praticar e para a gente praticar, a gente erra e acerta o tempo todo, né? Eu falo que, a Fabi Maia que fala do CMV, a gente usa o termo CMV, que é comunicação muito violenta, porque quem vê a gente falando assim pensa que eu sou, né, a pessoa zen, né? Que está sempre não violenta, não. Muitas vezes a gente no automático pratica CMV, que é a comunicação muito violenta, né? Só que cada vez mais nós vamos tomando consciência, percebendo, conseguindo frear, não falar, ou quando sai a gente consegue reconstruir, chamar a pessoa e falar, vem cá, ontem eu falei assim, assim com você, mas eu percebi que é porque eu estava me sentindo assim, porque eu precisava disso, então eu queria te pedir desculpas pela maneira como eu falei. Então, assim, só da gente identificar isso, já a gente consegue reconectar. E isso é válido, gente, para aqueles relacionamentos que a gente quer cultivar. Porque dá trabalho, a gente gasta energia, a gente gasta tempo,
Então, por que eu falo assim? Porque se é um relacionamento que já era, que já foi, ou se é uma pessoa com quem você não quer, você não faz questão de conviver ou de cultivar, ou você não precisa, né? Porque tem uns que a gente até não quer conviver, mas a gente precisa conviver. Então, assim, a gente precisa escolher também se a gente quer cultivar ou não alguns relacionamentos, porque demanda tempo e energia e muito exercício, né? Acho que é isso. Então, o recado assim que eu queria trazer, né, Luciano, quando ele me pediu ajuda, ele falou, vamos começar internamente, né? Essa percepção que a população tem do trabalho do fiscal, e eu contei o exemplo lá, porque quando eu recebi ele no consultório, a primeira coisa, né, tem um fiscal da prefeitura querendo falar com você. Eu, né, comigo? Mas como assim, né? É uma coisa assim que não é da noite para o dia, né, Luciano, de maneira alguma, é algo há mais de 2000 anos que existe essa profissão de fiscalização, assim, a ideia, a percepção que a população tem da fiscalização como algo opressor ou um agente de punição tem origem histórica, não é da noite para o dia que isso vai mudar, mas só tem uma maneira de mudar mesmo. E aí, por isso, vou te parabenizar mais uma vez pela iniciativa, porque só tem uma maneira de mudar, que é começar internamente, onde? No trabalho com os próprios fiscais, mas é cada um internamente com esse desejo de fazer diferente. E quando eu trago a CNV, vocês viram que eu dei muito exemplo da vida pessoal, muito mais do que profissional. Na verdade, eu acho que eu não dei nenhum exemplo profissional, mas é porque realmente aqui dentro, e que isso melhora muito as nossas relações, né? Eu acho que acabou, e o recado do Gandhi, que tem no livro, que é todo o princípio mesmo da não violência, que é aquilo que eu já falei, não repetir, que nós nos tornemos a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, assim, não tem outro caminho para a gente viver num mundo melhor, a não ser cuidar só da gente, olhar só pra gente, parar de pôr o dedo no nariz dos outros, culpar os outros, responsabilizar os outros. É só a gente com a gente mesmo. É a única maneira da gente caminhar, né, para esse mundo de mais colaboração, de mais união, de mais amor, que todos nós queremos. Tá bom? Obrigada, desculpa se eu ultrapassei o tempo, extrapolei, empolguei. Obrigada, gente.